O livro de Atos, uma introdução. Antes de começarmos, pedimos que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo quando postarmos. E para reforçar, comente um amém aqui no vídeo. Assim o YouTube entende que está gostando. O livro de Atos. Ele escrito pelo médico Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas. O livro de Atos conta a história da igreja cristã primitiva, desde a ascensão de Jesus Cristo ao céu até a morte do apóstolo Paulo. O livro de Atos começa com a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Jesus ordena aos seus discípulos que esperem em Jerusalém a promessa do Pai, que é o batismo no Espírito Santo. No Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles começam a falar em línguas estranhas. Isso atrai uma grande multidão, e os discípulos pregam a Jesus Cristo. Muitas pessoas são convertidas e a igreja começa a crescer. O livro de Atos conta a história da igreja cristã primitiva viajando por todo o mundo pregando a Jesus Cristo. Os apóstolos são perseguidos, mas eles continuam a pregar. A igreja cresce em número e influência. O livro de Atos termina com a prisão do apóstolo Paulo em Roma. O livro de Atos é uma história de fé, esperança e perseverança. É um testemunho do poder do Espírito Santo e do crescimento da igreja cristã primitiva. O livro de Atos é uma fonte de inspiração para os cristãos de todos os tempos. Aqui estão alguns dos principais eventos do livro de Atos. Item a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Item o batismo no Espírito Santo no Pentecostes. Item a pregação de Jesus Cristo pelos apóstolos. Item a perseguição dos cristãos. Item o crescimento da igreja cristã primitiva. Item a prisão do apóstolo Paulo. O livro de Atos é uma história importante para os cristãos porque mostra como a igreja cristã primitiva começou e cresceu. É um testemunho do poder do Espírito Santo e da importância da fé, esperança e perseverança. 1. A ascensão de Jesus Cristo ao céu é um evento descrito no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento da Bíblia. O evento ocorreu 40 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com o livro de Atos, Jesus apareceu aos seus discípulos em um lugar chamado Betânia, perto de Jerusalém. Ele os abençoou e foi elevado ao céu, enquanto uma nuvem o escondia da vista deles. 2 anjos apareceram aos discípulos e disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Atos capítulo 1, versículo 11. A ascensão de Jesus Cristo ao céu é um evento importante para os cristãos porque marca o fim de sua presença física na terra. No entanto, também é um evento de esperança, pois anuncia o retorno de Jesus Cristo em glória. A ascensão de Jesus Cristo ao céu também é um evento de triunfo, pois mostra que Jesus Cristo venceu a morte e o pecado. Ele agora está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. A ascensão de Jesus Cristo ao céu é um evento de fé, pois nos lembra que Jesus Cristo está sempre conosco, mesmo que não possamos vê-lo. Podemos confiar nele para nos guiar e proteger, e sabemos que ele voltará um dia para nos levar para casa. 2. O batismo no Espírito Santo no Pentecostes é um evento descrito no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento da Bíblia. O evento ocorreu 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com o livro de Atos, os discípulos de Jesus Cristo estavam reunidos em um lugar chamado Cenáculo, em Jerusalém. Eles estavam orando e esperando a promessa do Pai, que é o batismo no Espírito Santo. De repente, houve um som como um vento impetuoso e línguas de fogo apareceram sobre a cabeça dos discípulos. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Esse evento atraiu uma grande multidão, e os discípulos pregaram a Jesus Cristo. Muitas pessoas foram convertidas e a igreja começou a crescer. O batismo no Espírito Santo no Pentecostes é um evento importante para os cristãos porque marca o início da igreja cristã primitiva. É também um testemunho do poder do Espírito Santo e da importância da oração.
O batismo no Espírito Santo é uma experiência pessoal que todos os cristãos podem experimentar. É uma experiência de poder, amor e alegria. É uma experiência que nos capacita a viver uma vida cristã plena e frutífera. Se você deseja ser batizado no Espírito Santo, você pode orar e pedir ao Senhor que o batize no Espírito Santo. Você também pode procurar uma igreja que ensine e pratique o batismo no Espírito Santo. 3. A pregação de Jesus Cristo pelos apóstolos é um tema central do livro de Atos dos Apóstolos. Após a ascensão de Jesus Cristo ao céu, os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo e começaram a pregar a Jesus Cristo em todo o mundo. Eles pregavam que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus, que morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou dos mortos. Eles também pregavam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. A pregação dos apóstolos foi bem-sucedida e muitas pessoas foram convertidas ao cristianismo. A igreja cristã primitiva cresceu rapidamente e se espalhou por todo o mundo. A pregação dos apóstolos é um testemunho do poder do Evangelho de Jesus Cristo e do impacto que ele pode ter na vida das pessoas. Aqui estão alguns exemplos da pregação dos apóstolos. Item Pedro, no dia de Pentecostes, pregou a Jesus Cristo para uma multidão de pessoas que estavam reunidas em Jerusalém. Ele disse: Veste Jesus, que foi elevado da vossa presença para o céu, virá da mesma forma que o viste subir para o céu. Ou Atos capítulo 1, versículo 11. Item Paulo, em sua carta aos Coríntios, disse: Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Ou 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Item Tiago, em sua carta, disse: Se alguém entre vós se desvia da verdade e alguém o converter, saiba este que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ó Tiago capítulo 2, versículo 20. A pregação dos apóstolos é uma fonte de inspiração e motivação para os cristãos de todos os tempos. Ela nos lembra que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que Ele oferece a salvação a todos que creem nele. Dos cristãos é um tema recorrente no livro de Atos dos Apóstolos. Os cristãos foram perseguidos pelos judeus, pelos romanos e por outros grupos por causa de sua fé. A perseguição dos judeus aos cristãos começou logo após a morte de Jesus Cristo. Os judeus acreditavam que Jesus Cristo era um blasfemador e um impostor. Eles também acreditavam que os cristãos estavam pregando uma nova religião que ameaçava a existência do judaísmo. A perseguição dos romanos aos cristãos começou no século I depois de Cristo. Os romanos eram uma sociedade politeísta e eles não toleravam outras religiões. Eles acreditavam que os cristãos eram uma ameaça à segurança do Estado e eles os perseguiam por causa de sua fé. A perseguição dos cristãos também ocorreu por parte de outros grupos, como os pagãos, os hereges e os fanáticos religiosos. Os pagãos acreditavam que os cristãos eram uma ameaça à sua cultura e religião. Os hereges acreditavam que os cristãos tinham uma fé herética. Os fanáticos religiosos acreditavam que os cristãos eram uma ameaça à sua segurança e eles os perseguiam por causa de sua fé. A perseguição dos cristãos foi uma experiência muito difícil para os cristãos. Eles foram perseguidos, torturados e mortos por causa de sua fé. No entanto, os cristãos continuaram a pregar a Jesus Cristo e a espalhar o Evangelho. Eles sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus e eles estavam dispostos a sofrer por causa de sua fé. A perseguição dos cristãos também foi uma experiência muito importante para a igreja cristã. Ela ajudou a igreja a crescer e a se fortalecer. A perseguição também ajudou a igreja a desenvolver uma forte identidade cristã. Os cristãos aprenderam a confiar em Deus e a perseverar em meio às dificuldades. A perseguição dos cristãos é um testemunho do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Ela mostra que o Evangelho é uma mensagem que ameaça os poderes deste mundo. Ela também mostra que o Evangelho é uma mensagem que tem o poder de transformar vidas. 5. O crescimento da igreja cristã primitiva é um tema central do livro de Atos dos Apóstolos.
A igreja cristã primitiva cresceu rapidamente e se espalhou por todo o mundo. Há vários fatores que contribuíram para o crescimento da igreja cristã primitiva, incluindo: Item: o poder do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem que tem o poder de transformar vidas. Ele oferece esperança, perdão e vida eterna. Item: o testemunho dos cristãos primitivos. Os cristãos primitivos eram pessoas que viviam uma vida de fé e amor. Eles compartilhavam sua fé com outras pessoas e elas eram atraídas pela sua mensagem e pelo seu exemplo. Item: o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus na vida dos cristãos. Ele ajuda os cristãos a crescer na fé, a ser testemunhas de Jesus Cristo e a viver uma vida santa. O crescimento da igreja cristã primitiva é um testemunho do poder do Evangelho de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. É uma história de esperança e inspiração para os cristãos de todos os tempos. 6. A prisão do apóstolo Paulo é um evento importante do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo foi um dos principais líderes da igreja cristã primitiva e ele foi preso por causa de sua fé. A prisão de Paulo ocorreu em Jerusalém. Ele estava pregando a Jesus Cristo quando foi acusado de blasfêmia pelos judeus. Paulo foi preso e levado perante o Sinédrio, o Tribunal Supremo dos Judeus. O Sinédrio não conseguiu encontrar nenhuma prova de blasfêmia contra Paulo, mas eles o acusaram de ensinar coisas contrárias à lei dos judeus. Paulo foi então levado perante o governador romano Félix. Félix ouviu a defesa de Paulo, mas ele não tomou nenhuma decisão. Ele mandou Paulo para a prisão e prometeu ouvi-lo novamente mais tarde. Paulo ficou na prisão por 2 anos enquanto Félix era governador. Quando Félix foi substituído por Festo, Paulo pediu para ser julgado por César. Festo aceitou o pedido de Paulo e mandou Paulo para Roma. Paulo ficou preso em Roma por 2 anos enquanto aguardava julgamento. Por fim, Paulo foi julgado por César Nero. Nero não condenou Paulo, mas ele o condenou ao exílio. Paulo foi enviado para a ilha de Malta, onde ele viveu por alguns anos. A prisão de Paulo foi um evento difícil para ele, mas foi também um tempo de grande crescimento espiritual. Paulo escreveu várias cartas da prisão, incluindo Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas cartas são um tesouro da fé cristã e elas continuam a inspirar os cristãos de todos os tempos. A prisão de Paulo também é um testemunho do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi um homem poderoso e influente, mas ele foi derrotado por Jesus Cristo. Jesus Cristo conquistou Paulo e ele conquistou o mundo. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo quando postarmos. E para reforçar, comente um amém aqui no vídeo. Assim o YouTube entende que está gostando.